Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos mais uma noite de vitória na presença de Deus. Senhor Deus, nos colocamos em Tua presença, porque grande é o Senhor de todos os reinos, de todo o exército. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Pai, eu convido Senhor Jesus, para entrar conosco nesta noite, Pai. Nós te adoramos, meu Deus. Oh, Deus, entra conosco nesta live, meu Deus. Entra conosco, Pai, nessa transmissão, meu Pai. Quem é este que era sem pecado e nos tanto amor? Não me condenou pelos meus pecados, se ofertou na cruz do Calvário para nos salvar. Cordeiro de Deus, e os meus pecados levou sobre o madeiro, sobre a cruz. Jesus, nós te adoramos, Pai. Nós viemos nesta noite buscar a Tua presença, Senhor. Meu Deus, que a Sua presença, Pai. Que a Tua presença venha, Senhor, abundantemente derramar a Sua presença, para que o sangue de Jesus Cristo, Seu amado Filho, nos purifique de todo o pecado, Senhor Jesus. Senhor, meu Deus, que a Tua palavra nessa noite possa trazer, meu Pai, graça sobre cada um, meu Deus. Que a graça de Deus possa ser abundantemente, meu Pai. Que possamos dar glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Que o santo nome do Senhor Jesus Cristo venha, Senhor, derramar, purificar, limpar, transformar cada coração, Senhor. Oh, glória, aleluia. Senhor Jesus, muito obrigado pelo sacrifício que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Senhor Jesus. Aonde tinha morte em minha vida, o Senhor declarou vida. Aonde existia, Senhor, meu Deus, um distanciamento da Tua glória, da Tua presença, o Senhor me encontrou. O Senhor me buscou, aonde ninguém mais poderia me encontrar. Muito obrigado, Senhor Jesus. A Tua graça me basta. A graça de Deus nos basta. Senhor, os meus irmãos, meu Pai, que ainda
não conseguiram entrar nessa live, Senhor. Ou não manifestaram ainda, Senhor, o desejo de aprender a Tua palavra. Alguns, meu Deus, por algum motivo estão, Senhor, desanimados ou estão, Senhor, sem forças espirituais. Eu creio que nessa noite, Pai, Teu Espírito Santo, Deus, vai ao encontro, para que possamos, meu Deus, em um só corpo, adorar o nome do Senhor e dizer, Senhor, como essa canção está dizendo, eu não te troco por nada. Senhor, hoje nós somos a morada de Deus, a morada do Espírito Santo. Senhor, nada é mais precioso do que sentir a presença de Deus em nossa vida, Pai. Oh, Pai, que a Tua doce presença vá ao encontro nesta noite, Pai. Que a Tua doce presença, Pai, venha nesta noite derramar poderosamente em cada coração, Senhor Jesus. Nós te pedimos, meu Pai, o Senhor é o dono da vida, o dono de toda a nação, de todos os reinos, de todos os tronos. O Senhor levou sobre si o pecado de toda a humanidade. Para que nessa noite os irmãos e irmãs possam reconhecer, meu Pai, reconhecer que o Senhor Jesus é poderoso. Meu amado Mestre Jesus, e nesta hora o Senhor tome posse dessa live. Entra, Senhor. Senhor, impacta com o Teu poder e com a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu desperta, meu Pai. Desperta, Senhor, nosso interior. Desperta, Senhor, a nossa casa. Desperta, Senhor Jesus, almas ao reino do Senhor. Nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio, Senhor, meu Deus. Eu creio pelo poder do nome que é sobre todo nome, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Que possamos nessa noite exaltar o nome do Senhor, exaltar a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Boa noite de vitória, povo de Deus, estamos aqui. Aleluia, louvando ao Senhor. Vai dando sua presença aí, irmãos. Quem já colocou presente aí, vai colocando, que eu estou dando aqui a presença, né? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Todos têm uma paz poderosa que vem do nome de Jesus. Então, colocando aqui a presença, aqui pastor Jeruel, irmã Marlene, irmã Cimei, irmã Vera, irmã Rita, irmã Karen, irmã Lurdinha. Glória a Jesus. Aleluia, irmã Nina. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Boa noite de bênção a todos. E os irmãos que forem entrando aí vão colocando, escreva aí presente, amém? Para que eu possa estar colocando aqui na lista de presença.
Amém? Muito frio aí, povo de Deus, que hoje eu tive que fazer a live aqui em cima. Se você for, por acaso, se você vê os gatinhos passando por aqui, não se intimide. Eles também são criaturas de Deus, né? A imagem tá boa aí para vocês? Tá muito escuro ou não? Hã? Só me fale aí, povo de Deus. Tá muito escura a imagem? Não, tá clara. Tá bem clara aí a imagem? Amém, glória a Deus. Né? Ana Cláudia, paz do Senhor. Os irmãos me entregaram, alguns irmãos me entregaram aí o trabalho, né? Semana passada. Qual é o motivo do trabalho, né? Para que tem um trabalho de pesquisa? Irmão, se a gente está estudando a questão bíblica, a melhor forma do aprendizado, fora a leitura bíblica, Tá meio escuro. tá meio escuro aí? Melhorou? Tá melhor assim ou... Os irmãos têm que responder rápido aí, senão a gente perde tempo aqui. Amém? Nós estamos encaminhando já para o final do livro, né? Do livro aos Gálatas. E hoje o tema, nós vamos falar a religião verdadeira, né? Pode colocar aí a religião verdadeira ou a religião falsa. Dá para ver direitinho? Glória a Deus. Amém? Bom, até agora nós temos aqui 9 presentes na sala de aula. Né? Melhorou, glória a Deus. Carla, boa noite, de paz para você. Já estou colocando presença aqui, hein, mano, Carla? Na sala de aula. Que possamos ter um bom aprendizado hoje. E o tema que nós vamos estar falando é sobre religião verdadeira e religião falsa, né? O texto que nós vamos ler é Gálatas, capítulo 5. Abra sua Bíblia aí. Gálatas, capítulo 5, versículo do 1 ao 4, nós vamos estar falando um pouquinho aqui sobre algumas questões. Nós vamos entrar também em algumas questões que nós falamos nas aulas passadas. Bom, para quem perdeu as aulas passadas, você pode acessar também na página da Igreja Cristã da Paz, no Facebook. Você pode também entrar no YouTube, tá bom? No YouTube, na página do YouTube, você coloca lá, @Cristã da Paz, que já, o próprio YouTube já vai direcionar você diretamente à página da igreja. O que eu tenho notado é que muitas pessoas, até mesmo da nossa igreja, ainda não se inscreveram no canal do YouTube. É só lá colocar o dedinho no sininho lá, para que você receber a notificação do vídeo postado, tá bom? É importante porque depois nós queremos que isso fique lá como fonte de pesquisa, tá bom? Como uma fonte de pesquisa, tá? Então vamos ler o texto que Deus preparou aqui para nós. Gálatas capítulo 5, versículo do 1 ao 4, diz assim: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não deixem de submeter-vos novamente a um jugo de escravidão.
Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Paulo está falando agora. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Olha só que coisa, irmãos. Eu vou ler novamente. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Anota isso aí. Liberdade de Cristo. É um tema importante que nós vamos trabalhar também dentro do contexto de hoje. Liberdade de Cristo. Tá? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhe se servirá. De novo, declara a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e já caíram da graça. Tá certo? Então, a gente entende, primeiro ponto aqui, o que Jesus Cristo está dizendo para nós. Então, permaneçam firmes na liberdade. Mas que liberdade é essa? Nós não falamos agora liberdade de Cristo, que Cristo nos libertou da lei, nos libertou do pecado. Tá? Então agora eu não estou mais debaixo do pecado da escravidão. Agora eu estou debaixo da graça de Cristo Jesus. Tá bom? Então eu preciso permanecer. Cristo fez mais que libertar nossa vontade da escravidão do pecado. Ele fez muito mais. Cristo não só nos libertou do pecado, como também nos libertou de uma consciência de culpa. Irmãos, eu não sei se os irmãos entendem o que eu estou falando. Quando nós pecamos, não dá um sentimento de culpa. A nossa consciência não fica pesada, por exemplo. Por quê? Porque pecamos, e o pecado, ele é uma ofensa, ele é uma transgressão. Então ele ofende a santidade de Deus, porque agora Cristo habita em nós, desde o momento que nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Então Cristo passa a habitar dentro de nós. Então ele nos libertou da escravidão da lei, da escravidão do pecado, da escravidão de todo o peso que estava sobre nós. Então, realmente, a nossa consciência fica pesada, irmã Karen. A gente fica num estado emocional desequilibrado, porque acabamos assumindo um peso que vem sobre a nossa alma. E eu quero que vocês entendam que o que Jesus Cristo fez é nos libertar da culpa. Tá? Nos libertar. Então o que Cristo fez foi mais que libertar da nossa escravidão, do pecado. Então ele também nos liberta da nossa consciência de culpa. Então nós precisamos o quê? Entender que quando erramos, precisamos estar aos pés de Cristo, confessando a nossa culpa,
para que ele nos liberte da nossa consciência dessa culpa, desse pecado que está sobre nós. A liberdade da tirania da lei, da luta terrível que guarda a lei, com o objetivo do quê? O que a lei fazia? A lei tinha o objetivo do quê? De condenar, tá certo? De condenar. Então, o objetivo de ganhar o favor de Deus. Então, quando se aplicava a lei, qual era o objetivo? Era tentar ganhar o favor de Deus mediante a um sacrifício. Tá? Então, para a pessoa poder chegar até Deus, haveria um sacrifício no Antigo Testamento. Então, com Cristo agora, como o último suficiente sacrifício, morreu por nós, por nossos pecados, na cruz do Calvário. Ao terceiro dia ele ressuscita e ele traz o quê? Perdão para a humanidade. Então, todo aquele que chegar até Cristo pode receber uma vida de libertação, pode ser liberto. Então, quando Paulo escreve aos irmãos, dizendo, olha, irmãos, quando vocês permitem circuncidar, o que Paulo quer dizer nesse versículo aqui? Vocês estão voltando para trás. A palavra circuncisão, vocês lembram? Quem lembra o que é circuncisão? Vamos lá, gente, vamos interagir um pouco. Eu estou achando que vocês estão muito parados. Vocês estão com sono aí? Debaixo das cobertas? Quem está debaixo das cobertas aí? Boa noite de paz, irmão Manuel. Glória a Deus. A pergunta que eu fiz aí, o que vocês acham, irmãos? Cristo nos libertou da lei, né? E agora o grupo aqui na igreja da Galácia, estabeleceu-se um grupo religioso que é considerado pelo apóstolo Paulo como uma falsa religião, de alguém que vai introduzindo dentro do texto bíblico aquilo que não existe. Então, quem entende o que é circuncisão? Casey, boa noite. Então nós estamos aqui lendo, quem está chegando agora aí, abre a Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Nós falamos sobre a liberdade que Cristo nos libertou. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, nós não somos um povo mais escravo, não somos um povo mais escravizado pela lei do pecado, mas Cristo nos libertou, é isso que a gente tem que entender. A pergunta é, somos libertos? Vamos lá, circuncisão era uma aliança, é um sinal de aliança. Bom, era um sinal de aliança. Que tipo de sinal é esse? Qual era a procedência desse sinal? O que significava a pessoa ser circuncisa? É um sinal da aliança de Deus? Sim, é um sinal da aliança de Deus. Mas eu quero no literal, o que significa o ato da circuncisão. Porque às vezes a gente fala, né? A gente tem o hábito de falar assim, inclusive, me perdoa, eu estou com uma coriza bem chata aqui, tá bom? Quem não sabe o que é circuncisão? Não é vergonha falar não, irmão. Nós estamos numa sala de aula. Aqui é um bate-papo aqui, que nós estamos aprendendo. Por isso que
Por isso que eu dou trabalho para vocês fazerem a pesquisa, porque a pesquisa ela enriquece, ela aprofunda o conhecimento, né? Aí, nós precisamos adquirir esse hábito de pesquisar, de ler, de poder aprender com a literatura. Hoje nós temos, né, vamos lá, pessoal, tem mais gente na sala aqui, ó. Se você não sabe, fala, não sei, quero saber, quero aprender. Circuncisão, né? Não adianta ir lá no Google agora pesquisar rapidinho, não. O que eu quero saber, né? Era um sinal da aliança de Deus. Era feito o quê? No menino, quando pegava a idade de 6 anos, eu acho. Não, é bem antes, mano. É bem quase assim. Tá? Então a Bíblia fala que no 8º dia, o menino, a criança, menino, ele era levado até os sacerdotes, tá? No templo. E lá no templo eles faziam uma pequena cirurgia no chamado prepúcio, né? No órgão masculino. Era um prepúcio chamado, revolvia isso, meu senhor, revolvia a pele, chamado, hoje nós podemos interpretar isso como uma fimose, tá? Parecida com isso, tá? Dentro da medicina, né? Então o ato de circuncisão, irmã Case, era quando o menino ele era consagrado, era levado ao 8º dia, né, irmã Karen? A irmã falou 6 anos, mas é bem menos mesmo. É no 8º dia de nascimento mesmo, já bem recém-nascido, né? Era uma judiação, né? Mas era um sinal também como um pacto, né? Do povo de Deus, essa pequena cirurgia. Então era feito lá com uma pedra, para vocês verem que era uma pedra laminada, e tchum, batia lá e cortava aquela pelezinha, né? Aquela pelezinha, e ali, para o povo judeu e para a medicina, essa cirurgia é considerada também como uma benfeitoria para o homem, né? Para evitar doenças. Para que servia isso? Para evitar a doença na caminhada do deserto. Deus sabe tudo. A sangue frio, claro, a sangue frio, com certeza. Não sei se usava, provavelmente a sangue frio, né? Então, né? Então é um procedimento cirúrgico, né? E era feito ali uma questão bem primata mesmo, né? É interessante, porque a circuncisão era um sinal de um pacto, os irmãos falaram aí, uma aliança. Então, quer dizer, todo homem israelita passava por essa aliança, né? Já desde o seu nascimento aí, tá? Importante isso dizer. Já que com o Novo Testamento, quando Paulo vem com a pregação do Evangelho, né? O Antigo Testamento era feito para remoção dos pecados e da incredulidade. Bom, vamos se aprofundar no sentido, dependendo do sentido, a gente pode ver isso mais profundamente depois em um outro estudo específico sobre o ato da circuncisão, tá? Não sei se confere com essa questão do pecado e da incredulidade, tá? Me deu uma dúvida. Mas vamos, literalmente é o fato que era um sinal do povo de Deus. Então pensa só, agora entra o Novo Testamento, vem Jesus Cristo trazendo o Evangelho. Jesus, ele nasce num contexto judeu, Jesus nasce dentro de uma situação política complicada para Israel, porque Israel ele não tinha autonomia, tá, sobre o seu país. Então Israel era uma província
que foi conquistada. E nessa época, Roma é que dominava o contexto político ali, tá? E vem, Jesus ascende ao Pai, vai para o Pai, envia o Espírito Santo, e o apóstolo Pedro e os outros apóstolos, eles vão evangelizando e vão pregando a palavra do Senhor por todos os lugares. E milhares de pessoas se convertiam, judeus, gentios. Aí o que acontece? Há uma classe de judeus cristãos e gentios. Então, para o judeu cristão, nós aprendemos aí um pouco atrás, aí no capítulo 3, se eu não me engano, sobre a questão do debate do apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro, que Pedro estava fazendo divisão entre os irmãos, e Paulo repreende publicamente, de uma forma cordial, nem é uma forma de insultar pessoalmente, ou houvesse ali uma briga entre os apóstolos. Não. Paulo, na verdade, ele traz a consciência do verdadeiro evangelho, que quando ele pregou a cidade das Galácias, ele ensinou a verdade. Então, quando, eu acho interessante, irmãos, que você pode até anotar isso daí, que lá na frente você vai entender, quando você for visitar uma denominação e ali houver um símbolo judaico, como há, por exemplo, há vários símbolos judaicos, né? Por exemplo, tem algumas igrejas que possuem candelabro, né? Algumas igrejas possuem a figura da arca. Algumas igrejas, eu até escrevi aqui, se você puder transcrever, eu vou ler aqui para você, os rituais judaicos para nossos dias. Então escreve aí, os rituais judaicos para os nossos dias nos separa de Cristo completamente. Nos separa de Cristo completamente. Então, os rituais judaicos para nossos dias nos separa de Cristo completamente. Como, pastor? Irmão, quando eu coloco um símbolo, eu encabeço uma espiritualidade dentro daquilo, né? Eu encabeço uma espiritualidade. Foi que Paulo dizia, olha, se eu... Já pensou os irmãos varões da nossa igreja? Falou, para entrar na igreja cristã da paz, há necessidade dos irmãos circuncidar. O que vocês acham? Apesar que a figura masculina aqui está bem fraca hoje, né? Nós temos aqui quem só na live? Emanuel e pastor Jeruel. Tem mais algum outro irmão varão? Não tem, né? O que vocês acham? Poderíamos inventar isso. O que vocês acham, irmão? O que vocês acham? Chegasse o irmão... O que você acha, Manuel? Hein, pastor? Pastor Jorel, o que você acha? Da gente fazer uma consagração e colocar um culto para a circuncisão dos irmãos da igreja. Nos dias atuais não precisa, mas podemos fazer. A gente pode incrementar. Boa ideia. Para as irmãs é uma boa ideia, né? O que vocês acham? Eu recebi uma revelação
Eu tive uma visão. O que vocês acham, irmãos, disso aí? Eu tive uma visão orando, eu estava ali orando de madrugada, jejuando 3 dias. Eu já passei dos 8 dias. Boa saída, pastor Jeruel. Glória a Deus, hein? Vai adotar os costumes judaicos. Exatamente. Se eu acabei de falar que eu adoto um costume, acho que não seria mais uma aliança. Seria só um costume, né? Um costume para a gente chamar mais homens da igreja. O que vocês acham? Né? Então, eu anotei aqui o exemplo, coloca aí exemplo, 2 pontinhos aí. Então, eu coloquei circuncisão, guarda do sábado, Páscoas judaicas, festas culturais, como festa das colheitas, festa de Pentecostes, né? Os turcos fazem isso nas crianças a partir do 6º ano para dizer que já são varões homens. É o costume deles, né? Não é um costume ruim, né? Dentro da cultura, para os nossos dias, hoje pode ser que seja ruim, mas imagina uma nação que peregrina no meio do deserto que não dá para tomar banho toda hora. Como é que se faria a higiene? O que os irmãos acham? Né? Então, Paulo, ele já está trabalhando uma questão importante dentro da igreja, trabalhando a questão da religiosidade, a questão da verdadeira religião. Vamos lá, pessoal, vamos interagir aí, glória a Deus, vamos falar mais, os irmãos não podem ficar calados, tem que falar, para que a gente possa aumentar a discussão sobre o tema, tá? Então, nós falamos aqui, os rituais judaicos para os nossos dias nos separa de Cristo. Então, porque dentro do versículo que nós lemos aí, olha, vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Então, Paulo está dizendo para os irmãos, olha, se vocês querem que os gentios sejam circuncidados, por que estão introduzindo novamente os rituais judaicos dentro da igreja? Então, o combate de Paulo foi terrível na cidade dos Gálatas, né? Porque vira e mexe tinha uma oposição dentro da igreja. Era uma liderança negativa dentro da igreja aos Gálatas, né? Um povo que era judaizante e o povo que era gentil. Quem são o povo gentil? O povo gentil é aquilo que não é judeu. Quem não é judeu é gentil na Bíblia. Tá? Hoje essa expressão gentílica, né, é muito arcaica, quase não se ouve. Tá? Falar, você é gentil ou você é judeu? Glória a Deus, irmã Rebeca. Glória a Deus. A irmã Rebeca está falando aqui que em Angola usamos a prática da circuncisão. É uma questão cultural. Né? O que nós estamos estabelecendo dentro desse estudo é que Paulo está combatendo, que os irmãos estavam dizendo que para entrar na igreja precisaria ser circuncidado. Então, que se a pessoa não fosse circuncidada, ela não faria parte do corpo. É isso que Paulo está querendo trazer. Que não foi isso que ele ensinou, não é? Tá certo? Eu anotei outra coisa aqui. Qualquer elemento ou ritual do Antigo Testamento não pode ser
seguido, descaracterizando a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então, o que eles querem dizer? Que a pessoa que ela aceita Jesus e ela seja circuncidada, ela é salva. E a que não é circuncidada, não é salva. É dentro desse contexto. Tá? É a mesma coisa que você vai dizer assim, olha, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu sou salvo. E quem não recebeu o batismo com o Espírito Santo não é salvo. Eu vou criar dois grupos espiritualistas dentro da igreja. Os que são sapeca de fogo e os que não são. Os que falam línguas estranhas e os que não falam línguas estranhas. Então eu vou criar um partido de irmãos que receberam o dom de revelação e o outro não recebeu o dom. O que Paulo está querendo combater é essa questão. Que Cristo nos chamou para a liberdade, não para viver debaixo da escravidão. Agora a lei faz isso. Se você precisa ser circuncidado, então você vai ter que cumprir o que está escrito na lei. E não é só circuncidar. Você vai ter que fazer a guarda do sábado, você vai ter que cumprir as leis cerimoniais, você vai ter que cumprir todos os requisitos da lei, porque se você faltar em um deles, você deixou de cumprir toda a lei. Certo? A lei, se você tropeça em um mandamento, você tropeça em todos. Por exemplo, na lei do Decálogo, do capítulo 1 aliás, do primeiro mandamento ao quinto mandamento, são questões que ofendem a Deus. Do sexto mandamento até o 10º mandamento, são pecados que ofendem ao meu próximo, ao meu irmão. Mas se eu, por exemplo, descumprir um desses mandamentos, por exemplo, eu não guardei o sábado, então eu já pequei todos os 9. Por exemplo, eu guardei o sábado, mas eu matei alguém. Então você já, pela lei, você está condenado não só no mandamento de não matarás, como dos outros 9 mandamentos também. Você é punido com todos os outros mandamentos. Porque quem tropeça em um, tropeça em todos. A lei é assim. É sim, sim ou não, não, no Antigo Testamento. A lei é assim, se você matou, você deveria morrer. Entendeu? Então, quando você roubava, com aquela mão que você roubava, a lei mandava decapitar a mão direita. Por isso que era desonroso a pessoa cumprimentar com a mão esquerda. Se ela tinha só a mão esquerda, por que ela tinha a mão esquerda? Por que ela só tinha a mão esquerda? Porque ela teve a prática de ter roubado e ela foi punida pela lei e decepou a mão direita. Porque cumprimentar com a mão esquerda é ofensivo. É ofensivo para nós também. Você cumprimenta alguém com a mão esquerda? Na cultura judaica, para que serve a mão esquerda? Alguém sabe? Quem sabe aí o que significa para a mão esquerda na cultura judaica? Glória a Deus. Estou esperando os irmãos me falarem. A Ludinha aqui já falou, ela está aqui na minha frente. Não sabe? Irmã Cimei não sabe. Então vamos explicar. A mão esquerda na cultura judaica e na cultura semita,
dos povos nômades que moram nesses lugares desfavoráveis, era para limpar as suas necessidades. Né? Limpar, por exemplo, a pessoa defecou, ela vai lá e limpa. Né? Então, você não poderia simplesmente cumprimentar ninguém, porque essa mão era usada para fazer a sua higiene. Você não podia colocar nada no prato, né? Era uma questão de higiene pessoal, né? Para limpar as partes, etc, etc. Não precisamos entrar, né? No literal, né? Entendeu? Então, imagina só uma pessoa que ela roubou, cortou a mão direita, que é a mão que ela cumprimenta, que é a mão que ela sauda, que é a mão que ela se alimenta, porque as pessoas comiam com a mão. Ainda hoje tem pessoas que comem com a mão. Né? Tem pessoas que hoje comem com a mão. Tá certo? Por exemplo, tem algumas culturas lá no Nordeste, né? Isso, logo à esquerda, é isso mesmo. Né? Então, a mão direita era usada para se alimentar, para você trazer o alimento. A Rebeca come com a mão. Glória a Deus. Mas é cultural, não é? É cultural, você vai lá e come, vai pegando, vai comendo. Né? Eu lembro do meu avô, minha avó fazia aqueles bolinhos de feijão com farinha, botava pimenta assim. Eles comiam, eu lembro, faço parte desse tempo ainda. Que eles iam lá e não era com o garfo e com a faca. Eles amassavam o arroz, feijão ali com pimenta, com farinha de mandioca e manda ver, come com a mão, não tem... isso é uma questão cultural. Né? Mas, por exemplo, só que dentro da cultura judaica e dessas outras culturas, a mão que era usada para fazer higiene pessoal não se poderia usar para se alimentar. Então, quando uma pessoa ela era decepada mediante a um roubo, se executava a lei, era muito vergonhoso, a pessoa era desonrada. Né? Porque todo mundo sabia, olha, você é ladrão, entendeu? Então essas questões eram muito complicadas, né? Então, glória a Deus. Cristo nos libertou do peso da lei para vivermos na graça. Anota isso aí, lei e graça. Lei e graça. Né? Lei e graça. É muito importante isso a gente entender sobre essa questão, tá? A pergunta, a salvação está na lei ou está na graça? Nós estamos no tempo da lei ou no tempo da graça? Né? Importante, irmãos, a gente entender todas essas coisas, tá? Com o tema geral da liberdade, chegamos à questão precisa da circuncisão. Então, os falsos mestres usavam essa questão da circuncisão para poder dominar o contexto que nós estamos falando aqui de Gálatas capítulo 5. Então, Paulo rebate, olha, não foi para isso que Cristo nos libertou. Tá? Ele nos libertou. A salvação em Cristo é nada mais somente pela graça e mediante a fé. Né? Pela graça. Né? É muito importante a gente... Isso é doutrina, irmãos. A salvação está na graça de Jesus. É um favor. Então a definição de graça é um favor que não foi merecido.
Eu não mereço, mas Ele quis me salvar. Então, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É um dom de Deus. Efésios capítulo 2 está escrito que Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos pecados e delitos. Por isso que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É um dom. Então, a salvação é um dom que vem de Deus na sua vida. Importante você entender essa questão. Então, é isso que Paulo rebate, falando, a salvação, o tema para a gente finalizar da circuncisão é, quando eu coloco um rito judaico, por que eu estou falando isso, irmão? Porque muitas igrejas hoje em dia estão adaptando símbolos judaicos e rituais judaicos dentro da igreja. Entendeu? Você vai encontrar a igreja aí que encabeça a bandeira de Israel. Israel é como se fosse um trunfo. Eu estou trazendo por exemplo, eu trago a cultura. Outro dia eu recebi de presente um kippá e um tali. Eu uso na igreja quando é semana missionária. E por falar, semana missionária está chegando aí. Glória a Deus. Domingo haverá abertura, louvado seja Deus. Para que a gente entenda questões culturais dentro de um contexto mundial da Igreja de Cristo. Mas eu não posso colocar um símbolo, por exemplo, um ritual para explicar uma questão de salvação. Fala assim, olha, é a mesma coisa agora, eu vou falar para os irmãos aí o que acontece muito. Tem muita igreja aí, tem uma igreja muito forte em São Paulo e no Brasil inteiro, que ela promove a mezuzá. O que é a mezuzá? A mezuzá é um amuleto, irmãos, um amuletinho, que é escrito dentro dele uma mensagem da Torá, que você coloca na porta e ali entende-se que esse amuleto vai proteger e os demônios não vão entrar. Não vai entrar o demônio da miséria, não vai entrar. Então, se eu adapto isso, infelizmente, eu conversei com um cliente esses dias e ele fez um voto e ele todo mês ele paga esse voto da mezuzá. Entendeu? E ele coloca, fala, eu creio que eu estou protegendo a minha casa, estou protegendo a minha família com aquele amuleto. E qual a diferença se eu pedir para os irmãos agora, coloca aí 3 caroços de feijão, faz um saquinho, 3 carocinhos de feijão, né? Coloca num saquinho verde. E eu vou pedir para os irmãos colocar dentro do armário da sua casa, diz a benção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, dentro do seu armário. O que vocês acham, irmãos? Vamos lá. Não é a mesma coisa? É um amuleto? Né? Então, já pensou se isso pega? Eu recebi uma revelação. Irmãos, cada um pega 3 carocinhos de feijão. Cada caroço de feijão representa Pai, Filho e Espírito Santo. Coloca dentro do saco verde. Coloca dentro do seu armário. Não vai faltar comida. Tem gente que vai fazer, com certeza. Mas é bíblico? Não, irmãos. Daqui a pouco, se isso pega, fala assim, todo mundo está com... Muitas pessoas deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 para a proteção. É verdade. Não é um amuleto. Não é a Bíblia aberta que vai fazer o efeito. Não, a gente não pode colocar esse ritual
estabelecer um ritual, estabelecer uma situação para explicar uma espiritualidade, para dizer que é mais espiritual que os outros. Quando não tinha entendimento, eu tomava Água benta, mas não é... Água benta não é só na católica que toma água benta, não. Tem muita gente que usa água benta na igreja. Eu não posso falar o nome das igrejas, senão eu dava o nome aos bois. Eu acabei de falar uma, né? Não era nem para falar. Então, isso aí é o quê? São rituais, são questões que prendem. E Paulo ele já deixa bem claro, né? A salvação está em Cristo e nada mais. Nada mais. Não é? Eu falando, quando eu passava por uma encruzilhada, eu fazia o sinal da cruz. Eu passava em frente de um templo religioso, eu fazia o sinal da cruz. Eu passava num lugar escuro, eu fazia o sinal da cruz, como se aquele sinal fosse um amuleto de proteção, como se estivesse me protegendo, a cruz está me protegendo, né? Sai Satanás. Não, irmãos. O que nos protege realmente do mal é o poder de Jesus. É o poder da palavra. É a obediência na palavra que vai transformar a nossa vida espiritual. Certo? Andando com fé. Abre o texto lá. Vai no capítulo 5, versículo 5, versículo 6. Olha o que diz a Bíblia aqui. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça. Que Espírito? De Deus. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, irmãos. Porque Cristo Jesus, olha o que o texto vai dizer, versículo 6, porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum. Paulo, mas sim a fé que atua pelo amor. Pronto. Então, nenhuma situação de cirurgia da circuncisão, o que está dizendo? Nenhum circunciso, o que é circunciso? Aquele que foi circuncidado. Ou incircunciso, quer dizer, aquele que não foi circuncidado. Tem efeito algum, então para nada, não servia para nada, irmão, a não ser no tempo da lei, até que Cristo estabelecesse o seu ministério. Tá certo? Então Paulo estava se dirigindo aos leitores, advertindo o quê? Acerca do perigo de cair da graça. Então Paulo é categórico aqui, ele fala, ó, se você se circuncidar, você está anulando o sacrifício de Cristo. E ponto. Caiu da graça. O que é cair da graça, irmão? Cair da graça é desprezar o favor de Deus. Cair da graça é renegar o que Cristo fez na cruz por nós. Cair da graça é não obedecer o que está a palavra. A palavra está dizendo, você precisa de fé. Irmão, para estudar a Bíblia precisa ter fé, meu querido. Para ler a Bíblia precisa ter fé. Senão você vai ler, vai ser um livro comum, não vai ter efeito. Mas deixa a fé entrar no seu coração. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tá? Então, se ele inclui entre os que verdadeiramente creem, os cristãos evangélicos,
que estão no Evangelho da Graça, ele faz duas declarações. Paulo ele faz aqui duas declarações importantes do que é guardar a fé. Quando você recebe a fé, o Senhor faz a justiça sobre a nossa vida. Tá? A nossa esperança, irmãos. Quando nós estamos aguardando, Jesus é o quê? É a nossa esperança. O que você espera deste mundo? Nada. Nós estamos esperando o quê? A justiça que vem de Deus. Nós estamos esperando a justiça que vem do alto. Tá? Então, nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. A expectativa para o futuro, né, é irmos para a eternidade. Irmão, se você que é crente está esperando neste mundo, eu tenho uma notícia para você. Você está frito, querido. Você está investindo neste mundo aqui, você está lascado. A nossa esperança está em Cristo. A nossa fé está em Cristo. Nós aguardamos Cristo. Tá? Não trabalhamos para isso. Esperamos pela fé. Não nos esforçamos. Você não precisa se esforçar. Até tem uma denominação aí que fala que eles falam assim, nós estamos nos esforçando para morar no céu. Errado. Nós não vamos para o céu pelo nosso esforço. Nós não vamos para o céu porque somos bons. Nós não vamos para os céus pela nossa conquista. Você não vai para o céu porque você trabalha na igreja. Porque se fosse pelo trabalho da igreja, nós estávamos bem na fita, porque a gente não sai da igreja. A gente está na igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Tá certo que uns que não. Né? Mas não é, nós não vamos para o céu pelo nosso esforço, pelas nossas obras. Nós não vamos para o céu porque nós estamos nos esforçando. Não, nós vamos no céu. Sabe por que nós vamos para o céu? Porque Cristo nos amou. Cristo nos resgatou. Cristo olhou para nós, viu que nós não valia nada. Mas ele, olha, o meu amor vai transformar você. Glória a Deus. Então, em primeira partida aí, nós aguardamos a nossa fé, que é a justiça, que é a nossa esperança de um dia morar na eternidade com Jesus Cristo. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é graça, viu? Segundo ponto, em que Cristo Jesus, o que importa é a fé que age por meio do amor. Tá? Paulo nega o falso ensino. Quando uma pessoa está em Cristo, nada mais é necessário. Quando você está em Cristo, nada mais é necessário. Então o falso ensino ele vai dizer que você precisa fazer alguma coisa. O falso ensino está dizendo que você precisa dar para poder receber. O falso ensino está dizendo que você tem que pagar para fazer uma coisa, para receber outra. Não. Paulo está dizendo, o amor de Deus é suficiente para a nossa vida. Você não precisa de mais nada, querido, quando você tem Cristo Jesus. Nem circuncisão, nem incircuncisão é necessário para nos melhorar nossa posição diante de Deus. Né? Por isso, irmãos, que a gente tem que tomar cuidado com o ativismo religioso, o faz-faz. O
que tem mais faz, o que tem menos não faz. Não, a igreja é um corpo de Cristo, nós precisamos estar unidos para fazermos todos juntos, sem disputa, sem partido, não é? Nós temos aí os grupos da Semana Missionária. Não é uma competição. Os grupos é para quê? É para dividir a carga, para que todos contribuam para o crescimento da igreja num sentido de conhecimento da glória de Deus. Por mais que alguém possa achar, a equipe fulano de tal está fazendo melhor. Glória a Deus porque ele está fazendo melhor. Mas tem a equipe, às vezes, que tem menos pessoas, ou algumas pessoas não são tão habilitadas nas artes, elas estão fazendo pior? Não, irmãos. Cada um faz na possibilidade, no dom que Deus deu. Isso deve ser honrado. Né? Agora, se algumas pessoas acham que querem disputar isso, infelizmente estão nadando contra a maré. Nós estamos trabalhando, dividindo as equipes para o que? Não ficar pesado para um e nem pesado para outro, porque todos trabalhem juntos. Vocês lembram da questão de Moisés? O que Deus falou para Moisés? Olha, separe 70 homens aí, né, que sejam homens sóbrios, homens de Deus, para dividir a carga com ele. Ele sozinho não estava aguentando dirigir o povo de Israel. Então Deus preparou 70 pessoas e deu a eles autoridade para eles executarem o trabalho. E só chegassem as causas mais difíceis para Moisés. Então, é dentro dessa questão que nós estamos dividindo as equipes na Semana Missionária para não ficar tumultuado demais e cada um trabalha num tema e todos façam para a glória de Deus. Né? Então, o importante é isso. Paulo está tratando essa questão dentro da igreja, né? Esse partidarismo. Ele está dizendo, olha, não, tudo que nós fizemos aqui é o suficiente que você precisa espiritual para vencer e para ser salvo é estar em Cristo e ponto. Você não precisa mais nada. Você não precisa de ritual. Você não precisa de fazer a oração mais eloquente. Fala com o teu coração. Temos que fazer o nosso melhor, lembrando que é para honrar o nome do Senhor e não para nos engrandecer. É isso mesmo. Nós temos que fazer para a glória. Então, se a gente está fazendo para Deus, não vamos achar que a gente está fazendo alguma coisa. Para Deus sempre o melhor. Só que cada um tem a sua porção. É que nem lá no céu, todo mundo vai ser igual, aleluia. Quem acha que todo mundo vai ser igual lá no céu? Quem que acha? O que é fé em Cristo? Fé em Cristo significa que podemos viver e agir como quisermos? Não. A vida cristã é uma vida de fé tão plena que as boas obras e a obediência à lei não importam. Paulo é muito cuidadoso, né, nessa questão. Então, mediante o Espírito, aguardamos a esperança. Então, a gente tem que entender que é pela vontade de Deus. Se o Espírito Santo está mediando o nosso trabalho, o Espírito Santo está mediando a nossa esperança, a gente está na dependência da vontade de Deus. É isso, irmãos. Não é obras de amor, mas é a graça. Tá certo? Amém, queridos? Que nessa noite Deus possa fazer uma obra maravilhosa na sua vida. E anota aí o trabalhinho que é para se fazer essa semana aí. Apesar que
Eu vou dar... A semana que vem nós não teremos um estudo bíblico, tá? Porque nós vamos estar engajados na semana missionária. Então, para as equipes que vão apresentar na terça, na segunda, na terça, as equipes que vão... Mas as equipes vão estar trabalhando nos bastidores, né? Então, a equipe que vai dar a abertura, que é do dia 19, já está praticamente engajado aí as suas questões, né? Mas as que vão trabalhar na terça-feira, as que vão apresentar terça, divulguem, convide as pessoas, fale do amor de Cristo, ore, cada equipe ore, né? Para que a sua missão seja cumprida com valor, com vontade, com desejo. Irmãos, olha, sinceramente eu peço a Deus que renove, coloque uma chama espiritual dentro do coração de vocês, que toda desmotivação saia da nossa mente, que você haja como se você estivesse vivendo o primeiro amor, né? Eu creio que vai ser uma semana de impacto, vai ser uma semana de bênção, como todas as outras semanas missionárias foram. Essa semana também serão maravilhosas, Deus está no controle, e eu creio que Deus vai fazer. Ore pelas pessoas que vão ministrar, as pessoas que vão apresentar louvores, as pessoas que vão declarar o Senhor Jesus como o Senhor dessa semana. Amém? Eu louvo a Deus por isso. Então, vamos agradecer? Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos pela presença do Pai, pela presença do Filho, pela presença do Espírito Santo. Senhor Jesus, eu te peço que derrame graça ao coração dos seus filhos. Que eles possam, debaixo da sua missão, debaixo da sua palavra, receberem porção dobrada do Espírito Santo de Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, que abençoa todos aqueles que entraram nessa live hoje, Pai. E que o Espírito Santo possa derramar bênçãos espirituais. E que nunca falte o óleo, Senhor Jesus, sobre a vida dos meus irmãos. É assim que eu te peço. Cristo nos libertou e temos uma vida para adorar o nome do Senhor como igreja do Senhor na face da terra. Amém? Deus abençoe a cada um. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo e a presença do Deus Todo-Poderoso seja com vocês para todos sempre. Amém? Um grande amém para você, um abraço de bênção, de vitória. Eu estou assim, glória a Deus, estou aqui muito feliz, porque Deus é bom e maravilhoso. E tudo de bom eu desejo para vocês. Amém? Fiquem com Deus, nosso Senhor.